eu queria, aproveitei para colocar aqui? Aqui eu trago como que a gente projeta, como que a gente calcula a resistência para o LED. Bom, eu já falei isso aqui também naquela aula do diodo. O LED é um diodo emissor de luz. Um lado é anodo positivo, um lado cátodo. Se eu jogar uma tensão positiva no anodo e uma tensão negativa, ele acende. Se eu inverter, ele apaga. A função é essa. Só que eu não posso usar qualquer tensão. O LED ele funciona com uma tensão determinada. Tá? Então, o que vai acontecer? Como que eu calculo essa tensão? Eu tenho aqui o esquema de ligação. Positivo da fonte no resistor, na resistência, a resistência no anodo do LED e o negativo do LED no negativo da fonte. Tá? Essa é a ligação do circuito. O que acontece aqui? Eu tenho que calcular R, eu tenho que calcular o valor da resistência. Como que eu calculo o valor da resistência? Bom, eu tenho que saber as características do meu LED. Tá? O LED que vocês têm no kit, ele trabalha com uma tensão em torno de 1,5 V a 2. Essa é a margem de tensão, de 1,5 a 2 volts. E uma corrente máxima de 20 mA. Mas se você for na loja, comprar um determinado LED e tiver outra característica, não tem problema. Você vai usar aqui. O que acontece aqui? Como o circuito é em série, a corrente que circula na resistência é a corrente do LED. Então, olha só. O que a resistência tem que fazer aqui? A resistência tem que dar uma queda de tensão. Eu tenho uma tensão aqui da fonte, mais V, que eu não sei qual é, vai ser a tensão da fonte de vocês. A resistência tem que ficar com uma tensão de maneira que fique 2 volts para o LED, ou 1,5 V. Tá? Então, o que é a lei de Ohm? A lei de Ohm ela fala que resistência é tensão sobre corrente. Tá? Tensão sobre corrente. Beleza, isso a lei de Ohm falou. Eu aplicando a lei de Ohm aqui. Resistência é tensão sobre corrente. Mas qual a tensão que vai ser necessária para ficar na resistência? Ora, a tensão que vai ficar aqui vai ser a tensão da fonte menos a tensão do LED. Tá? Então, VF é a tensão da fonte, está vendo aqui, ó, VF é a tensão da fonte, menos a tensão do LED. A tensão da fonte vocês têm, que é a fonte que vocês estão trabalhando. Aí é 12, é 9, pega o voltímetro e mede. Vocês têm. A tensão do LED, vocês também têm que ter. Eu já passei 1,5 V a 2. Tá? Então, a resistência nós já temos dois valores, tensão da fonte menos tensão do LED, dividido pela corrente do LED. Ora, a corrente do LED também a gente tem. No caso de vocês aí, é até 20 mA. Quando for comprar um LED, vê a corrente do LED. Que eu mostro as características principais. LED vermelho, 1,8 volts, seria uma tensão ideal. Tá? O LED verde, 2,1, o LED amarelo, 2,0 volts, o LED laranja, 2 volts, o LED azul, 3,1. Tá? LED branco, em torno de 3,1 a 4 volts. Tá? Tem os LEDs brancos. E aqui são as correntes. 0,02 amperes são 20 miliamperes. Tá? Então, 20 miliamperes, aqui 15 miliamperes o LED amarelo. Mais ou menos a maioria desses são dessa forma. Bom, então vamos a um exemplo. Eu tenho um LED, eu vou considerar o de 2,1 volts. Imagino que o meu LED, a característica é essa. Vocês podem botar o que vocês quiserem, tá? De acordo com o que vocês tiverem de LED. 2,1 volts, a minha corrente do LED, 20 miliamperes, eu passo para ampere, 0,02 eu passo para miliampere. Tá? Também tem vídeo aí falando sobre a mudança de unidade, depois também tem que fazer um estudo de mudança de unidade. E vamos dizer que a minha fonte seja 12 volts. Então, eu tenho tudo que eu preciso aqui para calcular a minha resistência. Resistência é tensão da fonte menos tensão do LED dividido pela corrente do LED. Bom, tensão da fonte eu tenho 12 volts.
tensão do LED eu tenho 2,1, corrente do LED eu tenho 0,02 amperes. Eu coloquei em volt e ampere para ter o resultado em ohms. Então, 12 menos 2,1 dividido por 0,2. Então, vai ser 9,9 dividido por 0,02, 495 ohms. Então, eu tenho aqui a minha resistência que eu preciso colocar caso a minha fonte tenha 12 volts. Se a minha fonte tem 12 volts, e eu tenho que colocar uma resistência de 495. Porém, um detalhe aparece. Eu não tenho todos os valores de resistências para comprar. Os valores mais próximos que eu tenho é 470 ohms ou 510 ohms. Aí eu pergunto, qual que eu utilizo? Bom, eu dou uma recomendação de utilizar a resistência maior, porque aí ela vai limitar mais a tensão do LED e ela vai aumentar a durabilidade do LED, não corre o risco de queimar. Ainda mais se você fizer a conta com um valor muito em cima. Tá? Então, a resistênciazinha maior, ela vai dar uma quedazinha maior, vai ficar o LED trabalhando com uma tensão mais tranquila. Né? Eu até coloco aqui a observação. Nesse meu exemplo, se eu colocar uma resistência de 470 ohms, a tensão do LED sobe para 2,6, sendo que a tensão de trabalho dele é 2,1. Então, não é muito aconselhável. Né? Então, a gente utiliza sempre um valorzinho maior comercial do nosso cálculo.